Olá, seja muito bem-vindo a essa disciplina, a disciplina de gestão de pessoas. Hoje iniciamos o estudo de um conteúdo muito importante para você, administrador, para você que escolheu a administração como profissão. O estudo da gestão de pessoas, ele é essencial, é uma das disciplinas que a gente costuma chamar de núcleo duro da administração. Então, você está aqui no terceiro, quarto semestre do curso de administração, estudando essa disciplina, que é uma disciplina, como eu já comentei, basilar. Essa é a nossa aula de número 1, Introdução à Gestão de Pessoas, começando a entender de pessoas. Então, iniciamos essa disciplina e não poderia ser diferente, pensando exatamente no que seria essa gestão de pessoas, qual é a função da gestão de pessoas. Você vai descobrir ao longo dessa disciplina e materializar a importância que eu tenho certeza que você sempre deu para a gestão das pessoas, para as pessoas nas organizações. Eu sou a professora Indiara Beltrame Branquer e tenho o privilégio de estar aqui com você nessa disciplina de gestão de pessoas. Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduações na área de administração, também sou mestre em administração e uma apaixonada pelas pessoas. Como os meus amigos costumam brincar que em Indiara você gosta de gente. E eu gosto muito de pessoas e tenho um carinho especial por essa disciplina de gestão de pessoas. Sou uma pesquisadora da área, tenho livros e artigos publicados, tive o prazer de orientar vários TCCs e monografias nessa área de gestão de pessoas, que é uma disciplina, como eu já comentei, muito importante para o curso de administração. E normalmente, o nosso aluno de administração se identifica com essa disciplina porque ele entende, porque você entende a importância que esse conteúdo tem para a sua carreira, para a sua vivência profissional. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa sobre pessoas, dentro desse modelo da disciplina KLS, que você já vinha trabalhando na disciplina do professor Elias, de responsabilidade social ambiental, eu sei também que você deve estar ansioso pela avaliação, mas por hora você vai ter que focar aqui na disciplina de gestão de pessoas, porque as disciplinas KLS, se você perder um pedaço dela, é difícil você correr atrás, e recuperar esse conteúdo. Então, por hora, deixa aquela anotação de responsabilidade social ambiental ali de lado, professor Elias. Agora, foca na professora Indiara, vamos focar no estudo da gestão de pessoas para que a gente já comece, de uma maneira colocando todos os tijolos na parede, porque, senão o tempo passa e a gente chega lá na quarta unidade e aí a gente pode ter perdido alguma coisa no meio do caminho. Então, agora não pensa na prova, não. Vamos pensar na aula de gestão de pessoas. E aí, para começar esse nosso encontro, eu convido você a algumas reflexões. Vamos refletir juntos? Então, o que nós temos aqui? Pensar nesse início do nosso encontro, qual é a importância de cuidar das pessoas nas organizações. Nós vamos pensar muito sobre isso ao longo desse estudo. Por que é importante olhar para as pessoas, aonde que começa a gestão de pessoas, qual que é o entendimento na atualidade que nós temos de pessoas, nós vamos resgatar algumas coisas no que se refere ao estudo da administração, lá no Fordismo e Taylorismo, até chegarmos hoje na moderna gestão de pessoas. Por meio da gestão por meio das pessoas, é possível que as organizações tenham um diferencial competitivo? Nós vamos confirmar isso ou desconstruir isso ao longo desse nosso encontro na disciplina de gestão de pessoas, que é pensarmos se as pessoas efetivamente elas acrescentam ou não acrescentam como um diferencial competitivo nas organizações. E você conhece alguma estratégia criativa para a gestão de pessoas? Você já ouviu falar de alguma organização que gerencia suas pessoas de uma maneira diferenciada? Nós vamos ter ao longo de todo o estudo da gestão de pessoas, nós vamos estar nos aprofundando e mergulhando nesse cenário tão interessante que é o cenário do gerenciamento das pessoas, que inicia pelo nosso próprio gerenciamento. Então,
para trabalharmos com pessoas, nós temos que gostar de pessoas e nós temos que buscar conhecer a respeito de pessoas. E é isso que nós vamos fazer nesse conteúdo. Para ajudar-nos a entender um pouco mais a proposta da nossa disciplina e desse nosso encontro, eu convido você a assistir comigo os caminhos da nossa aprendizagem. E aí, gostou da música? Então, para que esse som seja assim, bonito, é preciso que esse pessoal esteja super afinado e alinhado. E isso só é possível porque há um profissional que lidera a equipe. No caso dessa, uma orquestra, é o maestro aqui. No caso de uma empresa, a gestão de pessoas é representada principalmente pelos gestores e diretores com capacidade de liderança, por meio da participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos colaboradores. A gestão de pessoas tem a função de humanizar as empresas, porque o valor de mercado das organizações depende cada vez mais do seu capital humano. Empresas com uma visão moderna de gestão de pessoas investem no capital intelectual, que é o conjunto de conhecimento, criatividade e inteligência de seus colaboradores na busca dos objetivos das organizações em que trabalham. As máquinas podem até trabalhar mais do que o ser humano, mas não criam. São os talentos que fazem a diferença nas organizações. São considerados talentos aqueles profissionais que se destacam em um conjunto de competências, desempenhando um trabalho que ajuda a organização a obter resultados. Por isso, precisamos sempre investir no nosso desenvolvimento profissional. Assim, a nossa música sai sempre bem afinada. Tecnologia, máquina e inovação, tudo isso é muito importante para o crescimento da empresa. Mas sem as pessoas, nenhum resultado ou sucesso seria possível. E a área de gestão de pessoas vem para valorizar esse capital humano e identificar e desenvolver talentos. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui na CIT, uma empresa global especializada em soluções digitais, fundada desde 95. E eu vou conversar com Marília Honório, ela é gerente de contratações e engajamento de pessoas. Vamos encontrar com ela? Marília, olá, tudo bom? Marília, quais são as estratégias adotadas pela empresa no que se refere à gestão de pessoas? Existem ações para reter esses talentos? Sim, aqui na CIT a gente tem um programa de carreira muito bem estruturado dentro do processo do programa de desenvolvimento de pessoas. Todas essas pessoas têm a carreira acompanhada, de acordo com o seu job description, e a gente acredita que esse é um dos principais fatores para o desenvolvimento do profissional. Esse acompanhamento é feito com muita frequência e todos eles recebem as suas avaliações e os seus feedbacks com constância. Com isso a gente consegue acompanhar, consegue promover, consegue aí no final reter os melhores colaboradores trabalhando na CIT. Ok, e como você percebe as mudanças na área de recursos humanos e a influência da globalização nesse processo? Recursos humanos agora é uma área totalmente estratégica para qualquer empresa. A gente depende das pessoas que trabalham na nossa região e também em outras regiões, principalmente aqui na CIT, que é uma empresa multicultural, global, presente em diversos países. O que a gente procura, por causa da globalização, são os aspectos regionais de cada local. As políticas são globais, mas elas têm adaptações regionais que fazem sentido para a cultura, para as pessoas do local. Não adianta fazer uma política só, mas que não encaixa em todos os locais. E como a empresa cuida dos colaboradores desse capital intelectual? A gente cuida de diversas maneiras aqui dentro da CIT. A gente cuida da saúde através de programas de qualidade de vida, seja com corrida, seja massagem, seja programas de alimentação saudável. Mas além de todo esse cuidado, a gente cuida também dos treinamentos, a gente incentiva muito certificações, sendo uma empresa tecnológica, para que cada vez mais os colaboradores estudem e fiquem mais capacitados. Ok, para encerrar eu quero saber qual é a influência da cultura da empresa na formação do clima organizacional e como essa empresa lida com as diferenças individuais. Somos uma empresa global, um ambiente muito multicultural, com pessoas muito diferentes. A gente aceita muito bem as diferenças, a gente não tolera o preconceito. Essa diferença constrói a nossa cultura, então as pessoas podem ser quem elas são, elas podem
buscar o melhor de si mesma, sem precisar fingir, sem precisar exercer um papel. Na verdade, o único papel que a gente espera que as pessoas exerçam aqui dentro é que elas sejam o melhor profissional possível. Tolerante, aceitando as diferenças e expondo as suas próprias diferenças, porque a gente acredita que as pessoas diferentes conseguem pensar em soluções diferentes que geram inovação. E a inovação para a CIT, além de gerar um ambiente agradável, gera liderança de mercado. Maravilha, Marília, muito obrigada pela entrevista. E nós esperamos que essa conversa tenha ajudado você a entender a importância de gestão de pessoas para conseguir os melhores resultados organizacionais. Tchau, pessoal! Viu só como a gestão de pessoas é tão importante para o sucesso de uma empresa? Nessa unidade, nós vamos aprender a utilizar estratégias de valorização criativas na área de gestão de pessoas, a identificar a influência da globalização no cenário organizacional, a reconhecer o valor das crises como propulsor na busca de oportunidades, a entender os conceitos de talento e capital intelectual e a identificar como as organizações valorizam as diferenças para obter o sucesso. Assim você vai poder colocar em prática o que vai ver na SGA dessa unidade, pensando junto com o Sr. Rui, o diretor da empresa familiar Empório Urbano, em como estruturar a área de gestão de pessoas na sua empresa. Compreender e propor soluções às SPs é fundamental para você aplicar os conhecimentos aprendidos durante essa unidade. Então vamos ajudar o Sr. Rui a compreender a importância de cuidar das pessoas da Empório Urbano e entender que para ele tomar as melhores decisões é preciso compreender os processos de mudança no mundo globalizado, compreender os processos da globalização e sua influência na gestão de pessoas. Sr. Rui também vai aprender sobre como reconhecer os talentos, o capital intelectual e como administrá-los, além de instruir seus colaboradores a vivenciarem a cultura organizacional da empresa para obter um clima satisfatório. Todos esses aspectos, se bem estruturados, contribuem para uma gestão voltada para as pessoas. Quando valorizadas, as pessoas geram resultados positivos, tanto para a empresa quanto para si mesmas. Afinal, são as pessoas e seus talentos que podem transformar qualquer empresa numa organização tão harmoniosa e admirável quanto uma bela e sonora melodia. Começamos com boa música, com boas lições a respeito da gestão de pessoas, que ela engloba alinharmos talentos, harmonizarmos as diferenças e fazermos com que a empresa toque toda a mesma música. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, que a gestão de pessoas articula a diferença, articula os contextos rumo aos objetivos que a organização tem. Nosso grande objetivo como gestor de pessoas é fazer com que aquelas pessoas se mobilizem pelo objetivo organizacional, sem, no entanto, esquecer os seus próprios objetivos. E falando em objetivos, antes de nós mergulharmos efetivamente na situação da realidade profissional, eu convido você a alguns conhecimentos que nós temos que destacar. Conhecimentos prévios necessários. Você já deve ter ouvido falar, muito provavelmente, a respeito de relacionamento interpessoal e a importância desses relacionamentos dentro das organizações. E também sobre compreender e analisar textos, compreender e analisar contextos comunicacionais. Isso para quê? Para que nós possamos cumprir a nossa missão, que é ajudar o Sr. Rui, como você já viu no nosso caminho da aprendizagem. Então, o Empório Urbano é uma empresa familiar que está no mercado há 8 anos, conta com 35 colaboradores. O Sr. Rui está começando a investir mais em seus colaboradores. Depois de um tempo de maturação no mercado, de certeza de que estava com uma clientela, o Sr. Rui percebeu que ele precisava melhorar o desempenho daquela organização. Por meio de quê? Por meio das pessoas. Pois reconhece a importância de cuidar das pessoas para atingir os objetivos organizacionais. E aí, nesse sentido, para ajudá-lo na implantação de um processo de agregar pessoas, contratou você para pesquisar sobre políticas de gestão de pessoas e assim conhecer melhor a área. Então, nosso grande objetivo aqui é ajudar o Sr. Rui a entender os primeiros conceitos importantes da área de gerenciamento de pessoas, entender a importância desse contexto das pessoas, entender que as pessoas têm um papel cada vez mais importante dentro das organizações, como impulsionadora de mudanças, como
pessoas que trazem e incentivam a inovação. E isso tudo nós vamos ter a oportunidade de discutir durante o nosso conteúdo. Vamos iniciar os nossos estudos? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Agora é com você. Você tem que ajudar o Sr. Rui, você tem que ajudar a trazer esses conhecimentos. Claro que nós vamos juntos fazer essa missão. Eu vou trazer aqui para você informações muito importantes a respeito dessa área de pessoas, que é uma área que é importante para todas as organizações. Então vamos imaginar que a situação que o Sr. Rui está vivendo, de investir e se preocupar mais com a área de gestão de pessoas, pode ser a situação de qualquer gestor, do microempreendedor a um grande CEO que assumiu a responsabilidade de gerenciar uma equipe. Então, vamos nos colocar nessa posição de ajudar e entender e trazer à tona os conhecimentos importantes dessa disciplina relacionada a essas pessoas que fazem parte das organizações. Vamos analisar nossa primeira demanda? Então, no que nós temos aqui? Convido você a refletir a respeito das nomenclaturas dadas às pessoas que trabalham nas organizações. Então vamos trazer à tona por Sr. Rui como é que é essa questão de evolução da denominação. As pessoas sempre foram chamadas de pessoas nas organizações, quais que eram as visões? Então nós vamos buscar analisar qual é a melhor designação, a designação mais adequada para as pessoas na contemporaneidade, e junto com isso nós vamos perceber que houve toda uma mudança na concepção do que são as pessoas dentro das organizações. Podemos dizer que isso depende da estratégia utilizada pela organização. Será que as estratégias que as empresas usam está relacionada com a maneira com que elas veem as pessoas? Por exemplo, uma empresa voltada para a inovação, será que ela tem nas pessoas, no capital humano, seu bem mais importante? Ou ela não vê as pessoas como importantes, já que a estratégia dela é voltada à inovação, que seria tecnologia? Então a gente vai pensar sobre isso. Qual é, mais o que é estratégia, o que significa esse termo estratégia e qual é a relação existente entre estratégia e gestão de pessoas? Será que são dissociadas? Será que uma empresa ela pode ter uma estratégia que não vincule as pessoas? Isso tudo nós vamos pensar durante essa nossa SP, que tem como primeira perspectiva que a gente olhe para as pessoas e as estratégias das organizações. Estratégia organizacional é um tema bastante interessante que traz bastante dúvidas. O que são essas estratégias? São a maneira com que as empresas se colocam no mercado. Por exemplo, vamos imaginar o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar se colocou no mercado numa estratégia de diferenciação, oferecendo produtos de maior valor agregado e, consequentemente, atingindo um determinado público. Imagine uma outra empresa que vende produtos baratos e se coloca no mercado como estratégia de custos, ou seja, vendendo produtos mais baratos para atender outro tipo de público. Então, as estratégias são as formas que as empresas se colocam no mercado. E isso tudo nós temos que pensar no que é relacionado à gestão de pessoas. Para que a gente entenda essa vinculação da estratégia e da gestão de pessoas, antes disso, nós precisamos entender um pouco mais a respeito da evolução do conceito de gestão de pessoas e, consequentemente, das mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Então, eu convido você para analisar alguns aspectos comigo.
E nesse sentido, nós vamos ter que a Venato diz que a denominação dada às pessoas reflete o papel que se confere a elas dentro das organizações. Então, convido você a pensar comigo lá na disciplina de fundamentos. Quando você estudou Taylor e Fayol na administração científica e depois Taylor, né, na administração científica e Fayol e todos os pensadores que você estudou naquela época, falou-se de Ford também, da administração clássica e administração científica. Como é que as pessoas elas eram vistas naquela época? Elas eram vistas como mão de obra. Por que elas eram vistas como mão de obra? Elas eram vistas como mão de obra por quê? Porque foram o início da administração, a preocupação era voltada à engenharia, voltada ao processo. Os pais da administração, você lembra, eles são engenheiros, então eles viam as pessoas como apêndices das máquinas, simplesmente como alguém que ia operar a máquina e depois poderia ser substituído como uma peça qualquer dentro da engrenagem. Depois disso, nós tivemos várias alterações. Aí foi para operário, trabalhador, empregado, funcionário, recurso humano. Quando a gente coloca as pessoas como recursos humanos, ainda estamos atrelando essas pessoas ao conceito de mão de obra. Por quê? Recursos dentro da empresa, eu tenho recursos financeiros, eu tenho recursos ambientais. Então, colocar as pessoas como recursos humanos ainda é olhá-las como apêndices das máquinas. Depois nós fomos para colaborador, parceiro, talento e capital humano. Isso tudo não aconteceu de uma hora para outra. Da administração clássica, administração científica, passando pela Escola das Relações Humanas e Comportamental. Lá na Escola das Relações Humanas, com Elton Maio, que fez a experiência de Hampthorne, onde buscava analisar a influência da iluminação na produtividade, e ele acabou descobrindo que as pessoas trabalhavam não somente para ganhar dinheiro, mas trabalhavam porque elas se relacionavam com outras pessoas. E isso operou uma grande mudança no contexto da gestão de pessoas. Nós só podemos olhar as pessoas hoje como capital humano porque nós entendemos que elas são muito mais do que um pedaço da engrenagem. Elas são o motor da engrenagem, elas oferecem a energia, elas oferecem a criatividade, elas oferecem a mudança. Então as pessoas, a gente costuma dizer, elas são o maior motor da mudança e o maior problema no contexto de mudança. Então, isso tudo não aconteceu de uma hora para outra, então a gente já resgatou lá de Taylor e Fayol, chegando até a contemporaneidade. Agora nós estamos falando da era da informação, e na era da informação, o conhecimento é muito importante. Então, considerando isso, as pessoas ganham cada vez mais importância no seu capital intelectual, na sua capacidade de mudar, na sua capacidade de inovar. Hoje, empresas altamente inovadoras têm uma cultura voltada à valorização das pessoas, porque entendem que são as pessoas que trazem a inovação e não o contrário. Não é a inovação que traz as pessoas, são as pessoas que levam a inovação. E isso é muito importante. Vamos voltar a mais alguns aspectos. Então, gestão de pessoas impacta em um conjunto integrado de atividades que envolvem contratar pessoas, cargos previamente descritos, remunerá-las por meio de salários, benefícios e incentivos, avaliar seu desempenho profissional, desenvolvê-las em suas necessidades e naquelas organizações, proporcionando condições de segurança e qualidade de vida no trabalho, ajudando a manter a empresa a partir de um sistema de informações gerenciais e monitoramento das pessoas. Então aqui você já consegue perceber, e a gente já está dando algumas dicas para o senhor Rui, que gestão de pessoas é um processo integrado, é um processo macro. Então, além de nós termos que ver as pessoas de uma nova maneira como um capital humano importante para o desenvolvimento da organização, eu também tenho que entender que a gestão de pessoas é um processo macro, que envolve missão, visão e valor no ser humano, que envolve a estratégia da organização, que envolve políticas e processos. Então, a gestão de pessoas, ela está imbrincada, ela está bem junta com todo o processo de gestão da organização. É muito difícil nós termos uma organização hoje que seja bem sucedida, que não atue dentro desses processos integrados de gestão de pessoas. Além disso, vamos ver mais algumas coisas importantes. Além disso, nós temos a perspectiva de que precisamos continuar
continuar investindo na gestão de pessoas e, dentro desse contexto, evoluirmos dentro do estudo do gerenciamento das pessoas nas organizações. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar ainda que existe todo um contexto de estratégia que as empresas precisam se colocar para conseguir localizar as pessoas dentro da sua estratégia. Então, se eu trabalho por diferenciação, que tipo de colaboradores eu tenho que ter? Se eu trabalho por custo, que tipo de colaboradores eu tenho que ter? E isso tudo tem a ver com o posicionamento, com as estratégias que a organização opta em ter no desenvolvimento do seu trabalho. Então, eu separei um material que eu gostaria de mostrar para você, para a gente analisar juntos. Nós temos, que Mintzberg aponta que estratégia não tem uma definição simples. Então, ele propôs alguns aspectos que são importantes que a gente estude para entender a estratégia. Que a estratégia ela é formada por um plano, por um padrão de comportamento da empresa, por uma posição que ela opta em exercer no mercado, uma perspectiva que ela tem de atingir esse mercado com eficiência e como ela reage aos concorrentes, que é o pretexto. Então, o plano de ação tem a ver com a organização olhando para o seu futuro. A posição e a perspectiva tem a ver com a organização olhando para os seus externo, pelo seu ambiente, pelo entendimento do contexto onde ela está inserida. E o pretexto é a forma com que ela reage dentro do contexto da sua concorrência. E isso tudo é bastante importante para que a gente consiga entender o papel das pessoas. Então, eu tenho uma empresa que atua na parte de custos, que vende produtos mais baratos. Para essa empresa que vende produtos mais baratos, o atendimento é também importante? Porque hoje em dia os clientes estão cada vez mais exigentes, então nós temos que ter um bom atendimento. Se a empresa trabalha com diferenciação, de oferecer um produto com maior valor agregado, logicamente vai atingir um público com mais exigência. E aí esse grau de treinamento que nós precisamos dar para os colaboradores no que se refere ao atendimento, ele vai ser ainda maior. Então, quando a empresa ela vai determinar as suas políticas de gestão de pessoas, primeiro ela volta os olhos para a questão da estratégia. Entender o que a organização se propõe, por que essa organização foi criada, qual foi o objetivo que a pessoa tinha, o que o senhor Rui Será pensou quando ele criou a empresa dele. Que depois de 8 anos ele resolveu olhar para as pessoas com um olhar mais carinhoso e mais preocupado. Com certeza, muita coisa mudou da fundação da empresa do Sr. Rui até hoje. A concorrência mudou, o cenário econômico mudou, as exigências dessa empresa mudou. E junto com isso, a empresa também mudou. E hoje ele está aqui esperando que você ajude ele a entender essa articulação. Então, precisamos entender que a gestão de pessoas ela mudou, ela foi tendo diferentes visões de gestão de pessoas, Isso ilustrado pelas mudanças dos termos de denominação das pessoas e também que a estratégia, ela baliza a organização e que esses dois conceitos se convergem. E aí, para isso, a gente vai ter que dar mais algumas dicas para o Sr. Rui. Vamos ver as dicas para ele? Então, o que a gente tem aqui? Qual é a melhor designação, a designação mais adequada? As empresas utilizam termos que as diferem umas das outras. Umas usam funcionário, outros colaboradores, que são mais comumente utilizados. Eu, pessoalmente, e por uma questão de opção metodológica, ideológica do que eu acredito como gestão de pessoas, eu gosto muito do termo colaborador. Você sempre vai me ouvir falando como colaborador. Essa é uma linha teórica que eu gosto de seguir. Se você tiver outros professores ou outros pesquisadores da área, eles vão ter uma visão um pouco diferente. Podemos dizer que isso depende da estratégia utilizada pela organização. Estabelecer estratégias implica saber aonde se quer chegar e quais são as ações que serão executadas, aproximando as empresas das suas metas.
E qual a relação existente entre estratégia e gestão de pessoas? Estratégia e pessoas têm uma forte conexão. É por meio dessas que as empresas podem empreender em seus objetivos organizacionais. E para isso precisam pessoas comprometidas com o mesmo objetivo. Então, já ficou claro de início da nossa conversa que estratégia e gestão de pessoas estão atrelados. E nunca antes na história da gestão essa aproximação foi tão grande. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Participe da nossa aula. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Quando a gente fala de gestão de pessoas, um aspecto importante a gente tem que destacar. Nesse resgate rápido que a gente fez com relação à evolução da gestão de pessoas. Durante uma grande parte da história da gestão, nada que não pudesse ser calculado podia ser gerenciado. Então nós tínhamos gestões muito pautadas na questão quantitativa. Hoje, na atual gestão de pessoas, onde a gente fala de capital humano, nós estamos falando de subjetividade e de aspectos que são difíceis de serem quantificados. Mas não é impossível você calcular o valor do capital humano que você tem na sua organização. O que você precisa é de uma ferramenta que te ajude a fazer isso. Hoje, cada vez mais, nós temos empresas que se utilizam, por exemplo, do Balance Scorecard. Não posso falar muito sobre isso agora porque não é conteúdo na nossa disciplina, mas pesquisa um pouco mais a esse respeito de Balance Scorecard. É um instrumento de gestão que ajuda as empresas a quantificarem aspectos bastante subjetivos dentro da área de gestão. Então a gente pode falar de competências, a gente pode falar de diferentes aspectos dentro da gestão organizacional, porque hoje nós temos ferramentas que nos ajudam a estabelecer objetivos, mensurar, atender esses objetivos, atingir esses objetivos e conseguir quantificar o quanto a organização ganha com isso. Então não foi só o conceito de gestão de pessoas que evoluiu. Os instrumentos de gestão, as formas de gestão e as formas de calcular esse bem organizacional, que o capital humano também é um bem organizacional, já está evoluindo também. Então, nesse sentido, nós precisamos continuar atualizando o Sr. Rui a respeito dessa nova gestão de pessoas. Vamos ver o que ele precisa agora? Então, o que nós temos aqui? Muitas mudanças ocorreram a respeito da gestão de pessoas, nós já estamos comentando sobre isso. E a Empório Urbano, agora, a empresa já compreendeu melhor, já tem uma ideia mais clara a respeito da importância da atuação estratégica da área de gestão de pessoas. Como a gestão de pessoas ela pode vir a contribuir para o desenvolvimento e a materialização da estratégia, ou seja, da missão que foi, por que a empresa foi organizada, da visão que é aquilo que ela almeja ser no seu futuro, dos seus valores, que é aquilo que a empresa acredita ser importante. O seu desafio agora é fazer um levantamento sobre a evolução da área de recursos humanos, considerando o quê? A influência da globalização e das competências organizacionais necessárias para enfrentar essas mudanças e crescer em meio à crise. Nós vamos ver que a gestão de pessoas ela está muito atrelada à estratégia, porque é a gestão de pessoas que empresta o contexto da mudança. E nesse contexto globalizado, onde tudo acontece muito rápido, a empresa também tem que buscar agilidade. De que forma tudo isso afeta de modo significativo a gestão das pessoas da organização? Então agora o senhor Rui está com bastante dúvida, porque ele entendeu que a gestão de pessoas mudou. Mas ele quer entender como o ambiente onde a empresa está inserida influencia. Então vamos analisar alguns contextos importantes. Pense você no seu telefone celular. Você imagina a sua vida sem telefone celular? Não sei contar você, mas eu tenho uma vida dentro de um telefone celular.
Então, esse é um exemplo para a gente materializar a mudança que a gente teve só no que se refere à comunicação, né? Na era da comunicação. A importância do celular, onde a gente fala via WhatsApp, a gente se comunica via redes sociais. Então, a sociedade mudou, os clientes mudaram, as pessoas mudaram. Hoje a gente não consegue pensar, por exemplo, ficar dentro de uma organização sem poder usar o WhatsApp, muito embora eu tenha organizações onde não é permitido. Hoje o WhatsApp serve para trabalho, criaram até um profissional que é o gestor do WhatsApp. Então por quê? Porque tudo isso ilustra a mudança que aconteceu. Além disso, nós vivemos num contexto globalizado, onde a gente fala de economia integrada, onde as economias estão bastante próximas, uma dependendo da outra. Além disso, nossas empresas, elas competem globalmente, competem com produtos chineses, com produtos coreanos, e isso tudo afeta a maneira com que a empresa é gerenciada. Vamos a alguns aspectos importantes. Então, o fenômeno relacionado à globalização é caracterizado por um processo que interliga países das suas diferentes, ou seja, suas diferentes políticas, culturas e economias. Um exemplo disso é a União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico e ela foi impulsionada, essa aproximação, por causa, muito em função do contexto da globalização. Então, essa questão da globalização aproximou políticas, culturas e integrou os processos econômicos. Mas como isso? Como ficou a gestão das pessoas? Então, nós temos diferentes visões. Nós partimos de uma visão de pessoas como recursos para pessoas como parceiros das organizações. Antes eram empregados isolados, horários rígidos, preocupações com resultados, ênfase na mão de obra. Hoje a gente fala de colaboradores agregados à equipe, metas negociadas e compartilhadas, preocupação com resultado, interdependências com equipe, fornecedores de atitudes e ênfase no conhecimento, inteligência e talento. Cada vez mais nós temos visto dentro da área de gestão de pessoas a gente falando de trabalho em equipe, trabalhar com pessoas. E eu sempre dou o mesmo conselho quando venho falar comigo. Professora, eu tenho um colega que é difícil, uma pessoa que ninguém gosta de trabalhar, é tão complicado trabalhar com ele. O que a professora me diz? O que eu faço? E eu digo, vai trabalhar com ele. Não faça essa cara assustada aí que você fez, não. Vai trabalhar com ele sim. Ele vai te ensinar muito sobre gestão de pessoas. Trabalhar em equipe não é fácil, trabalhar com alguém diferente da gente não é fácil. Então vamos lembrar aqui no exemplo que a gente abriu ali o nosso vídeo vídeo de abertura, mostrando uma grande orquestra sinfônica. Vamos pensar numa banda de música. Uma banda de música todos tocam o mesmo instrumento? Não, é baixo, é guitarra, é bateria. Cada um tem um instrumento diferente e só esses instrumentos diferentes juntos, dentro de um mesmo contexto, fazem com que a gente, goste daquela música. Então, trabalhar com pessoas é a mesma coisa. Você pega diferentes pessoas, com diferentes personalidades, com diferentes demandas, e você une essas pessoas e você faz com que o melhor delas emerja, o melhor para aquela organização. Então, trabalhar com pessoas é trabalhar com diversidade, é trabalhar com o diferente. Então, se você tem um colega na sua empresa que aquele é mais difícil, vai trabalhar com ele. Ele vai te ensinar muito a respeito de você mesmo, de você gerenciar suas demandas na área de pessoas e também você vai entender muito mais a respeito dessa questão de trabalhar com o outro. Então lembra do que eu acabei de dizer, nós só conseguimos articular as competências se eu conseguir ter diferentes competências. A gente precisa ter diferentes pessoas, diferentes idades, diferentes gêneros, diferenças de credo, de formação. Isso faz a riqueza das pessoas e isso faz a riqueza das organizações. Então, sempre que você pensar sobre gestão de pessoas, pensa numa banda de música, pense em diferentes instrumentos tocando junto. Como é ruim ouvir quando eles estão desafinados e como é bom ouvir quando vai dar tudo certo. Assim é a gestão de pessoas, é fazer diferentes instrumentos tocarem uma música que todo mundo gosta de ouvir. Para isso eu preciso te explicar mais algumas coisas. Vamos analisar? Então o que a gente tem aqui?
Com a questão das competências. A partir da década de 80, o termo de competência veio sendo bastante utilizado nas organizações. Por quê? Porque ele empresta para as organizações a visão de pessoas como indivíduos que oferecem especificidades. Então, eu tenho diferentes competências para o mesmo objetivo. Então, o que seria essa competência individual? Ela é dividida entre conhecimento, habilidade e atitude. O que isso quer dizer? O conhecimento vem da onde? Vem dos bancos acadêmicos, vem desse momento que a gente está vivendo aqui. Isso aqui é conhecimento. As nossas habilidades perpassam a transformação desse conhecimento em realidade. Seria o exercício desse conhecimento de gestão de pessoas na prática, em você trabalhar com aquela pessoa difícil, em você trabalhar em equipe, e as atitudes são os comportamentos de eu querer trabalhar com as pessoas. Para ficar mais claro para você, eu vou dizer o seguinte, que conhecimento é você fazer um curso de pintura, né, de parede. Habilidade é você exercitar, até desenvolver a habilidade de colocar em prática tudo que você aprendeu no curso. E o conhecimento, ou melhor dizendo, as nossas atitudes, o que são? São eu querer pintar, eu querer ser um bom pintor. Eu posso fazer o melhor curso de pintura, eu posso exercitar assim até cansar meu braço, mas se eu não quiser ser um bom pintor, eu não vou. E é aí que entram as atitudes. E esses três contextos são muito importantes para você se desenvolver na sua carreira e para você também ser um bom gestor de pessoas. Isso são as competências individuais, mas não são só elas que são importantes. Vamos voltar a alguns conceitos? Nós temos também as competências organizacionais, que atendem a 3 critérios basicamente. Contribui para que seja agregado valor à organização, né, agregado valor ao produto ou serviço fornecido ao cliente. Então tem que ser algo, essa organização tem que ter uma competência que ofereça algo que o cliente quer. Representar um nível de diferenciação da organização, portanto não deve ter sido ainda desenvolvida, parcial ou total pelos concorrentes, ou seja, tem que ser algo que ofereça essa organização como única e prorrogar a vantagem competitiva da organização por não ser muito imitada pelos concorrentes. Então vamos pensar aqui o que seria uma competência organizacional de uma empresa que vende sapato. Vender muito bem esse sapato, ter um diferencial no atendimento, oferecer produtos de qualidade, é fazer algo diferente do que qualquer um. Porque vender sapato todo mundo vende, mas com excelência são muito poucos. Ou abrir uma barbershop para os meninos, hoje está muito em alta, cabelo, barba, cuidados do homem. O que seria essa competência organizacional dessa barbearia? Um ótimo serviço de corte, oferecer a cerveja, um ambiente personalizado, não é? Um serviço de cervejas especiais, oferecendo um diferencial. Então, se eu tenho essas competências organizacionais, oferecer diferencial no corte, no atendimento, para isso, o que eu preciso? As competências individuais. Eu preciso ter pessoas com conhecimento de atendimento, com conhecimento de corte, com atitudes proativas. E são as competências individuais que sustentam as competências organizacionais e fazem com que essa competência agregue valor para o cliente. O que é agregar valor para o cliente? É oferecer aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente espera que a empresa ofereça. Então, isso é muito importante. Então, nós temos um contexto de mudança, de globalização. As empresas concorrem. Tem que ter competências organizacionais bem determinadas, que diferenciem ela no mercado. E também tem que ter competências individuais que sustentem essa competência organizacional. E isso tudo pode ajudar o senhor Rui? Claro que pode. Vamos mostrar para ele? Então, para que o senhor Rui compreenda a evolução da área de recursos humanos, ele deve considerar que houveram mudanças por causa da globalização, que hoje a gestão de pessoas tem novos papéis, considerando as competências, considerar o papel do gestor dentro dessa contemporaneidade, estruturar e se adaptar a essas mudanças, agindo com planejamento e estratégia na busca dos resultados. Que é isso que ele está fazendo aqui conosco, né? Estamos ajudando ele a se desenvolver no aspecto relacionado às pessoas. As organizações precisam definir as competências essenciais que importam para seu negócio alinhar
toda a gestão de pessoas a partir deles. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que saber quais são as competências essenciais que são importantíssimos para o desenvolvimento dessa organização, as competências essenciais organizacionais, e trazer o capital humano, as pessoas, com competências individuais próximas do que ele precisa e também que possam ser desenvolvidas no que se refere ao contexto das competências individuais. Então, eu sempre tenho uma competência macro e uma micro, e tudo isso para o desenvolvimento da organização. Bastante coisa, né? Eu imagino que o senhor Rui agora deve estar com a cabeça borbulhando. E você? Está borbulhando de dúvidas? Participe da nossa aula. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Além da gente entender, e o senhor Rui também, que a gestão de pessoas mudou, de que a globalização influenciou, de que a gente precisa mudar com o mercado, a gente também precisa entender que depois que a empresa começa, que agora o senhor Rui está colocando mudanças dentro da sua empresa, ele pode e deve continuar investindo na melhoria. Então, a sinergia dentro das organizações, ela pode ser melhorada pelo contínuo investimento nos processos de gestão de pessoas. E nós vamos estudar isso dentro do contexto dessa nossa disciplina, que do início, na unidade 1 até a unidade 4, vai trazer para vocês vários exemplos de ações que as empresas podem fazer dentro da área de gestão de pessoas que podem ajudar a melhorar esse entendimento, essa engrenagem sinérgica que eu comentei, né? Fazer com que a empresa toque a mesma música. Como fazer a empresa tocar a mesma música? A gente vai falar aqui de treinamento, desenvolvimento, a gente vai falar de aspectos comportamentais, de trazer as pessoas para as atitudes corretas dentro da organização, isso tudo por meio da aplicação dos processos de gestão de pessoas, muito por causa dos processos de treinamento das pessoas dentro da organização. Treinamento e desenvolvimento, mas a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Por hora, a gente precisa ver o que o senhor Rui, vamos ver o que ele precisa agora? Então, o que nós temos? O Empório Urbano precisa continuar buscando meios para fazer uma gestão de pessoas adequada. Ele precisa buscar fazer ações que melhorem a sua organização, que aproximem as pessoas. A empresa deve estar atenta e compreender os conceitos de talento e capital intelectual e como administrá-los. Ou seja, temos que sair daquela antiga visão de pessoas como recursos da organização e temos que chegar a hoje o entendimento das pessoas como um bem maior das organizações, como fonte de talento, como fonte de mudança. Você vai ajudar o senhor Rui nessa tarefa, mas apresentando para ele o que é um talento, como identificar e conquistar esse talento e o que é capital intelectual e qual é o valor desse capital para a organização. Então, nós vamos estar aqui falando sobre esses aspectos, falando sobre contextos bastante subjetivos dentro da área. Porque você falar de capital intelectual, você falar de talento, você está falando de especificidades. Isso só é possível porque a gente acabou de falar de competências. Se a gente parte do contexto das competências individuais, né, que a gente comentou aqui, né, o conhecimento, as habilidades e as atitudes, nós estamos falando de especificidades das pessoas. Por isso que eu costumo dizer o quanto eu sou apaixonada por pessoas, porque é trabalhar com a diferença. Então a gente vai ver que diferentes organizações precisam de diferentes talentos, têm diferentes perspectivas no que se refere à resposta desse talento. Nós vamos perceber, e quanto mais nós vamos evoluindo nesse estudo, você vai percebendo que essas especificidades, que tem organizações que já valorizam mais esse capital intelectual e infelizmente nós temos organizações que ainda têm uma visão um pouco, né, desatualizada, vamos dizer assim, do que é gerenciamento de pessoas. Mas antes disso, a gente precisa ter alguns conceitos bem claros na nossa mente. Vamos ver quais? O primeiro deles está relacionado à questão do talento.
O talento denota alguém que sabe fazer bem certa atividade com habilidade, engenho e sucesso. Lembra que eu falei da habilidade, que é o exercício do conhecimento, transformando esse conhecimento em realidade? Então isso é uma habilidade. Eu preciso estar, para ser considerada uma pessoa talentosa, eu preciso estar constantemente mostrando essa minha habilidade. Quando eu coloco aqui engenho pode ser substituído por criatividade. Criatividade, que é você pensar algo que sempre foi feito igual de uma maneira diferente, você trazer algo de uma maneira nova. E quando a gente fala de engenho e criatividade, a gente está falando de inovação, que é fazer algo diferente de todo mundo, inovar, é fazer diferente. Então, o talento tem a ver com isso. O talento está intimamente relacionado à questão de empregabilidade. Por isso que é importante você sempre amadurecer antes de você entrar no ensino superior, você adentrar numa escola superior, para ver qual é o seu talento, qual é a sua vocação, o que você gosta de fazer. Dentro do contexto do estudo da administração e ao longo do curso, você vai estar se deparando com diferentes disciplinas que têm diferentes especificidades e você pode se identificar com o marketing, você pode se identificar mais com a área de finanças, você pode se identificar mais com a área de gestão de pessoas, você pode se identificar mais com a área de estratégia. Então, você é um administrador, mas você acaba tendo um certo vínculo, você vai se afeiçoando, você vai gostando daquela área. E eu sempre tive muitos alunos que disseram, professor, não gosto da área de gestão de pessoas, eu gosto da área de cálculos, vou ficar lá na área de finanças. Ah, eu gosto da área criativa, eu gosto da comunicação, eu gosto da interação, eu vou para o marketing. Ah, professor, eu gosto de gente, adoro trabalhar com pessoas, eu vou para a área de gestão de pessoas. E hoje a gente tem outras áreas dentro da administração que também, né, responsabilidade social empresarial, né, que é bastante importante. Nós temos a parte de gestão de projetos, que também necessita diferentes competências. O importante é que você entenda e conheça qual é a sua vocação, o seu entendimento. A gente sempre fala dentro da área de gestão de pessoas que um bom gestor de pessoas é um bom gestor de si mesmo. Eu não tenho como gerenciar equipes, eu não tenho como gerenciar, né, membros da minha organização se eu não conseguir gerenciar a mim mesmo, os meus sentimentos, as minhas ansiedades, as minhas demandas. Como tenho certeza que você está gerenciando aí a sua ansiedade com relação à avaliação, com relação a essa disciplina. Então, o gerenciamento começa por você, pelo seu entendimento. Ah, eu tenho talento. A gente diz assim, eu não tenho talento, eu tenho talento para isso. Eu, por exemplo, não tenho talento nenhum para andar de montanha-russa, não tenho talento nenhum para pular de paraquedas, já não tenho de montanha-russa, já descobri que eu não tenho adrenalina nenhuma. Então, eu não sou para isso, eu não sou para a área de aventura, não. Eu gosto de estar bem segura no que eu estou fazendo. Como tem gente que gosta muito de aventura, se aventura no mercado, gosta de diferentes perspectivas. Primeiro você tem que buscar se conhecer. E quando a gente fala de gestão de carreira, a gente fala muito de autoconhecimento, se fala de coaching. Você se conhecendo e buscando desenvolver esse talento. Isso para o contexto pessoal e para o contexto organizacional também. Mas tem um outro aspecto importante que eu preciso destacar para você, que é o do capital intelectual, né? Então, no que se refere ao capital intelectual, esse é o conjunto de conhecimentos, criatividade e inteligência de uma organização na busca do seu objetivo. Então, toda organização ela tem um contexto de inteligência dela mesma, um contexto dela se desenvolver. Né? Para isso a gente tem os sistemas de informação. Para ficar mais claro, eu vou usar o exemplo dos supermercados, que hoje eles criaram um banco de clientes, onde você cadastra o CPF e ele registra tudo que você compra. Para quê? Para saber melhorar a compra, oferecer para você os produtos que você espera, ofertas de acordo com os seus hábitos. Então, cada vez mais a gente tem usado a informação a favor da organização. Tem a capacidade de gerar um valor sustentável e ao longo do tempo, e é um dos principais recursos das organizações mais competitivas, ou seja, entender que essa organização ela aprende, que essa organização ela pode se desenvolver, que essa organização ela deve continuar crescendo. Né? Quando eu falo de organizações que aprendem, é uma organização que entende a importância do seu capital intelectual e manter esse capital por meio do desenvolvimento de bancos de informação, dos seus clientes e colaboradores, da gestão desse conhecimento, porque as pessoas emprestam conhecimento para as organizações, as pessoas emprestam, né, a sua visão de mundo. Né? É uma pessoa que faz um atendimento, é uma pessoa que recebe um cliente.
né? É uma pessoa que interage com essa pessoa que vem com uma necessidade para a organização. Então eu preciso estar constantemente entendendo que essa organização precisa crescer. E o capital intelectual da organização, ele vem nesse sentido, de fazer com que a organização constantemente cresça. Então, tudo mudou, a gestão de pessoas mudou, o contexto da globalização exige que essa empresa continue evoluindo, e aí nós temos o capital intelectual que precisa ser gerenciado dentro da organização. Isso tudo para quê? Para ajudar o Sr. Rui e para trazer informações para eles no que se refere à gestão de pessoas. Vamos a mais alguns aspectos importantes. Então, na empresa Empório, é preciso que suas práticas constantes estimulem estudos a um ambiente acolhedor, ao desenvolvimento de profissionais com prioridade, e a remuneração deve ser atraente, ou seja, o Sr. Rui tem que pensar num contexto de políticas que criem um ambiente, nós vamos falar daqui um pouco mais a respeito de cultura e clima organizacional, um clima acolhedor, com uma remuneração adequada, e isso vai fazer diferença no desempenho das pessoas. Ele precisa para gerir esses talentos, saber o que fazer com os mais diferentes perfis. Já falei sobre isso agora há pouco, falei sobre a música, né? A vida não é fácil do maestro. O maestro tem lá 50 músicos para gerenciar, né? Existe uma banda lá, a banda tem 5 pessoas na banda, e aí eles ensaiam para fazer uma boa música, para fazer uma boa apresentação. Por quê? Porque eu tenho diferentes perfis que precisam ser treinados, que precisam trabalhar para o objetivo organizacional. Sempre usando essa metáfora da banda, como fica mais fácil entender o papel da gestão de pessoas. O Sr. Rui conta com colaboradores talentosos, e reconhecer o bom trabalho desses é fundamental para ter um time de profissionais cada vez mais competitivo e responsável, e que compreendem as necessidades dos recursos, ou melhor, dos resultados positivos e diferenciados. Ou seja, cada vez mais o Sr. Rui tem que investir em trazer para a sua organização pessoas com as características de talento que casam com as competências organizacionais, que ofereçam competências individuais adequadas para que essa organização se diferencie. E isso a gente vai ver na nossa unidade 2, que vai falar da parte de recrutamento e seleção, que é o primeiro processo que ajuda a empresa a trazer os talentos, para puxar os talentos para dentro da organização. Então, esse é um aspecto importante. Então, olha como está tudo interligado. Como que o Sr. Rui deve fazer? Reconhecer, criar políticas que reconheçam esse colaborador. Como é bom a gente receber o elogio. Críticas também são importantes, mas como a gente gosta, né, de receber um elogio. A gente tem uma linha teórica que diz assim, que às vezes um parabéns público, um reconhecimento público, às vezes conta muito mais do que uma grana, né, que você receba no final do mês. Não que a grana não seja importante, pode vir os dois também. Então a gente tem que reconhecer os talentos, remunerar esses talentos corretamente. Nós temos que estar constantemente provendo possibilidades de desenvolvimento desses talentos a partir do contexto de gerenciamento de carreiras, que é responsabilidade das organizações criar um caminho de desenvolvimento, mas também é responsabilidade dos indivíduos pensarem nas suas carreiras. Então, quando você pensar na sua carreira, você tem que pensar em duas vertentes, no seu papel e no papel da organização onde você está. Não, isso tudo dentro do contexto da gestão como um todo. Por isso que a gente precisa ver um pouco sobre estratégia, sobre ambiente, para entender um pouco mais sobre isso. Ainda no que se refere a essa gestão dos talentos, eu tenho mais alguns aspectos a destacar para você. 3 são os pilares referentes à retenção dos talentos. O primeiro é reconhecer que é um talento, reconhecer a importância das pessoas, reconhecer que sem as pessoas nós não vamos a lugar nenhum, que sem os colaboradores essa empresa não vai para frente, reconhecer, remunerar, dar corretas possibilidades de reconhecimento, remunerar corretamente, dar qualidade de vida, dar segurança no trabalho, incentivar o relacionamento das pessoas dentro da organização, na gestão do conflito, na gestão da equipe. Já comentei aqui, trabalhar com pessoas não é fácil.
se relacionar não é fácil, trabalhar com pessoas difíceis não é fácil, mas eu preciso incentivar o relacionamento dentro da minha organização. E também não posso esquecer do desenvolvimento, que era o aspecto que eu estava destacando agora há pouco, falando para você da importância do papel da organização no que se refere da criação de um ambiente onde a pessoa perceba que ela pode se desenvolver. Não tem nada mais desestimulante do que algo que não nos ofereça desafios, que não nos ofereça uma dificuldade. A gente cresce com a dificuldade. Então a empresa tem que, sim, prover desenvolvimento de carreiras, treinamento desses colaboradores. Então esses são os pilares da gestão do talento. Tudo entendido até aqui? Tudo certo? Não esqueça de mandar a sua pergunta. Participe da nossa aula. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Não temos como pensar que uma organização, somente com um bom produto, ela seja capaz de sustentar no mercado. Até porque nessa minha fala já está por trás outra coisa, que é, se eu tenho um bom produto, ela foi feita por alguém, não foi? Então eu sempre destaco isso, que boas empresas sempre estão baseadas em uma gestão de pessoas efetiva, eficaz, eficiente, verdadeiramente preocupada com os seus colaboradores. Então eu posso dizer sim que a gestão de pessoas, ela é considerada um diferencial competitivo, ela oferece um diferencial, porque sem as pessoas eu não consigo fazer bons produtos. Eu posso ter uma máquina que faz um produto maravilhoso, mas eu preciso de alguém para ligar e desligar, eu preciso de alguém para monitorar. Eu fiz uma visita recentemente a uma fábrica da Heineken e me chamou muito a atenção que era uma empresa muito grande, com muito poucos colaboradores, funcionando 24 horas por dia. Mas sempre tinha um colaborador lá observando aquela máquina, vendo como ela funciona, onde parava alguma coisa. Então eu vou ter sempre o capital humano. As inovações, as mudanças tecnológicas acabaram reposicionando o mercado. Isso é fato. Mas eu devo considerar que esse reposicionamento nos trouxe a uma gestão de conhecimento. Você é diferenciado, você está no ensino superior, logo você vai ter o seu diploma, você vai chegar na organização já com diferencial competitivo. E você pode encontrar o senhor Rui lá precisando dessas ajudas que a gente está dando aqui, você vai dizer, não, pode ficar tranquilo, senhor Rui, eu tenho conhecimento para te ajudar. E não podemos, falando em senhor Rui, vamos ver o que ele precisa agora? Então, o que a gente tem aqui, ó? Para que o senhor Rui compreenda sobre cultura e clima, por que cultura e clima? Porque eu não tenho como ter uma gestão de pessoas com diferencial competitivo, estratégica, se eu não tiver uma cultura voltada às pessoas. E isso a gente vai ver agora e vai ajudar o senhor Rui a entender isso. A valorização das diferenças será necessária para apresentar um relatório com as respostas para os seguintes requisitos. Mas o que é cultura organizacional e clima? Vamos ter que estudar cada um desses itens. Como a cultura influencia o clima organizacional? De que forma, o clima interfere na percepção de satisfação dos colaboradores em relação à organização? As diferenças individuais dos colaboradores podem contribuir de alguma forma para a organização? Vamos falar aqui, nós vamos ter a oportunidade de discutir os primeiros apontamentos com relação à diversidade nas organizações. Eu reservei aqui para o final da nossa conversa mais alguns aspectos relacionados à diversidade. Eu estou falando de diversidade. Quando eu começo pensando na música, pensando na orquestra sinfônica, pensando na banda, diferentes competências, diferentes músicos, tocando bateria, tocando violino, tocando saxofone, olha quanta diversidade eu tenho dentro desse contexto. Muita diversidade.
Então, dentro desse contexto de diversidade, eu tenho que ter todo um ambiente organizacional. Ok, vamos lá. A gente já entendeu que houveram mudanças, a gestão de pessoas mudou. Globalização, mudou a gestão estratégica, estamos falando de gestão de talentos e tudo isso tem que estar no contexto macro. Já falei do olhar para a estratégia. Quando a gente olha para a estratégia, a gente determina lá na base da estratégia uma missão, que é o porquê que a organização foi criada, uma visão, que é o que a organização quer ser, e os valores, que são os aspectos importantes para aquela organização. Então, quais tipos de valores nós podemos encontrar? Valor das pessoas, valor ao respeito ao meio ambiente, respeito à diversidade, segurança. Normalmente, quando a gente chega lá na organização, a gente vê lá uma missão, visão e valores. É para bonito, professora? Não. É para nos lembrar sempre o porquê estamos aqui. E quais são os aspectos que a gente precisa respeitar. E disso nós temos uma concepção de uma cultura organizacional, que é o que a organização acredita. Vamos a conceitos importantes para ajudar o senhor Rui. Vem comigo. Então, primeiro, nós temos o conceito aqui, vamos começar pela cultura e depois a gente vem para o clima. A cultura organizacional é o conjunto de atributos físicos, psicossociais de uma organização que caracterizam o seu modo de ser e determina a sua identidade. Aqui dentro nós precisamos falar muito dos valores da organização. Por que os valores? Se uma empresa só vai ter uma cultura organizacional voltada à gestão de pessoas, se ela acreditar que as pessoas são importantes, se ela ver as pessoas como pessoas, não como apêndices das máquinas. Se eu vejo lá as pessoas como simplesmente, alguém que pode ser substituído, eu troco você, nem te troco. Se eu tenho uma empresa que vê as pessoas como substituíveis, eu te substituo, ela não é uma empresa com uma cultura de gestão de pessoas. É o contrário, ela é uma empresa voltada à cultura de produção, uma cultura quantitativa, é até um pouco desatualizado, porque, não digo que não funcione para alguns setores, mas é uma cultura voltada a processos, é uma cultura voltada à parte técnica. Já uma empresa que tem as pessoas como valor, elas têm políticas adequadas de remuneração, políticas adequadas de reconhecimento, ela tem um plano de carreira, ela oferece possibilidade de desenvolvimento, ela faz as pessoas fazerem treinamento e deixa as pessoas aplicarem na vivência organizacional esses treinamentos. Então, essa cultura organizacional, ela vem cheia, ela vem eivada, ela vem completa de processos que levam as pessoas a acreditarem naquilo. Então, eu não posso ter lá um valor de pessoas se eu não acredito que as pessoas são importantes. Eu não posso ter a segurança como valor se eu não acredito que a segurança é importante. Então, a cultura são os costumes, são a forma com que as pessoas agem, aquilo que elas acreditam dentro da organização. Nós temos a cultura da inovação, que procura ter colaboradores que trabalham com inovação. Lembrei agora do exemplo do Walt Disney, que fala da criatividade nos seus valores e tem uma empresa cuja cultura é de criatividade, que permite o erro, que incentiva o erro para chegar ao acerto. Porque para acertar a gente tem que errar muito, gente, não tem como. É só errando que a gente acerta. Nada erra mais do que tudo é acerto, nada fracassa mais do que o sucesso. Então, essa é a perspectiva. Então, a cultura está relacionada a esses valores e a forma, as crenças da organização e seus costumes. Outro aspecto é o clima. Vamos analisar o conceito de clima juntos. Vem comigo. Então, o clima organizacional constitui o meio interno da organização, uma atmosfera psicológica, ou seja, é aquilo que a gente sente. E característica que existe em cada organização. O clima organizacional é um ambiente humano dentro do qual as pessoas de uma organização fazem o seu trabalho. Então, para a gente entender, materializar um pouco melhor essa questão do clima, pense em você no domingo à noite. Qual é a sensação que você experimenta todo domingo à noite, sabendo que vem a segunda-feira e que você vai ter que trabalhar naquela empresa? Você fica feliz? Curtir ou não curtir? Qual que é? Como é que você se sente? Ai, professora, parece uma nuvem negra, dá um desespero, aquela música do Fantástico, meu Deus, eu tenho que trabalhar naquela empresa. Isso é um forte indicativo de que o clima organizacional dessa empresa não está muito bom. Já se você está no domingo à noite, você pensa, que pena, acabou o final de semana, mas amanhã é segunda-feira e eu vou estar fazendo o que eu amo, numa empresa que eu gosto, com colegas com quem eu me dou bem, aí a sensação é outra. E aí, provavelmente, o clima dessa organização é bom.
o clima organizacional ele é manifestado pelos exemplos que eu falei, pela percepção que as pessoas têm de como a empresa está. Existem momentos em que o clima está mais tenso, existe tempos que o clima está mais tranquilo, mas o clima é algo que a gente não vê, mas a gente sente. E ao mesmo tempo ele reflete diretamente nos resultados organizacionais. Um clima organizacional de nuvem negra e tempestade não traz bons resultados. Já um clima de sol e céu de brigadeiro traz bons resultados organizacionais. Porque quer dizer que as pessoas do sol e céu de brigadeiro estão felizes no trabalho. A tempestade, os raios é que as pessoas estão infelizes e insatisfeitas no trabalho. E existem instrumentos que medem a questão do clima organizacional. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu vou destacar alguns outros aspectos. Vamos comigo? Então, Luz, que é um autor muito importante da área de clima organizacional, ele diz que existem basicamente 3 formas de ver o clima organizacional. Um clima organizacional bom, que é o que a professora estava falando, onde o sol brilha, o céu está azul, onde está tudo bem dentro da organização. Não quer dizer que ele assim, que não tem algum problema e tal, mas as pessoas, de maneira geral, elas conseguem lidar com os conflitos, porque conflito não existir na empresa, né? Dentro das organizações nós precisamos de conflito. Organizações que se conflitam são organizações que crescem. Mas o conflito é o conflito bom, aquele conflito funcional, né? Aquele conflito que busca desenvolvimento da organização. É como relacionamento. Enquanto você está brigando para a pessoa melhorar, é porque você se importa. Se você parar, quer dizer que você não liga mais. Então, o conflito é importante. Então, um clima bom e favorável tem conflito sim, mas são conflitos gerenciados. Eu posso ter um ambiente neutro, onde as coisas estão assim meio paradas, onde as pessoas, a empresa está numa fase nem está muito bom, nem é céu de brigadeiro, nem é tempestades e trovões. A gente está aqui num tempo mais tranquilo dentro da organização, assim. Mas eu posso dizer assim, ter um clima neutro muito tempo também não é bom para a organização, não. É preciso ter uma movimentação, né? Ou pode ser o prejudicado, ou desfavorável, que é aquele que a professora já comentou, que é onde acontecem as tempestades e os raios e trovões. Nós temos conflitos não solucionados, nós temos uma gestão de conflitos inadequada, nós temos colaboradores que estão com problemas, processos produtivos com problema, líderes inadequados. Então, há uma série de contextos. Tanto que, se você pesquisar um pouco mais a respeito, você vai ver que os instrumentos de clima, normalmente, eles são tão grandes, tem tantas questões. Por quê? Porque são vários fatores que influenciam no clima. Remuneração influencia no clima, reconhecimento influencia no clima, gestão de carreiras influencia no clima. Então, tudo isso é bastante importante que a gente saiba. Então, quando a gente fala de clima, a gente está falando de todo o contexto organizacional. E o que a gente pode fazer nesse sentido para ajudar o senhor Rui, né? A gente nunca pode esquecer dele para falar da cultura e do clima da empresa dele. Então, vamos ajudar o senhor Rui? O ambiente organizacional é resultado da somatória de diversos fatores, como o comportamento dos colaboradores, a forma com que as pessoas se vestem e os valores que são compartilhados. E tudo isso é determinado dentro da organização. Eu posso me comportar dentro da empresa da maneira que eu quero? Não. É a maneira que a empresa espera que eu me comporte. Sou eu que escolho? Não. Um exemplo disso é, vamos pensar, um atendente de uma empresa funerária. Ele tem que ter um comportamento adequado, uma roupa discreta, um semblante tranquilo, né, uma voz serena, um atendimento diferenciado, porque as pessoas estão passando por um momento delicado. Então, esse comportamento não é escolhido, não é opção da pessoa, é uma determinação da empresa. Outro fator que colabora para a cultura da organização diz respeito às relações interpessoais entre os integrantes daquela organização, o que logicamente interfere no clima. Então, quanto mais próximos forem essas relações, quanto mais compartilhados forem os valores, mais forte será a cultura organizacional. Porque eu preciso compartilhar valores. Para você entender um pouco mais, pense na sua região, pense onde você vive, quais são os costumes, quais são as crenças, como é que se dá a dinâmica da cultura onde você vive,
Né? Isso é materializado a partir das festas populares, a partir da forma com que as pessoas reagem diante das diferentes situações. Isso tudo é cultura. Então pense na cultura do lugar onde você vive. Isso acontece nas empresas também. É preciso criar valores compartilhados. Além disso, tem mais alguns aspectos importantes que eu vou mostrar para você. Né? Vamos analisar juntos. As diferenças individuais contribuem para a formação do clima, podendo otimizar os resultados e, ao mesmo tempo, gerar conflitos. Por isso é necessário que a empresa conte com a liderança bem preparadas para administrar os ganhos e os conflitos, buscando sempre os melhores resultados. É inegável, as empresas que pensarem e quem acreditar que uma empresa sem conflito é uma empresa que está crescendo, se enganou. Empresas que que combateram o conflito até eliminá-lo, elas pararam de crescer. Então a gente precisa do conflito. Às vezes em relacionamento a gente diz, ai meu Deus, mas como a gente conflita? Mas é porque um quer que o outro cresça. Então, nesse sentido, a importância de gestão de pessoas para gerenciar esse comportamento, esse conflito, e que esse conflito seja sempre um conflito que busque o crescimento organizacional. Esse é o nosso objetivo. Falando. Vamos participar da aula? E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então, eu tenho certeza que a essa altura você deve estar com bastante dúvidas na sua cabeça. Uma coisa que sempre acontece é, por que será que as empresas demoram para reconhecer as pessoas? Por que algumas empresas demoram para investir na gestão de pessoas? Por que as empresas demoram para dar chance para as pessoas que entraram há pouco tempo na organização? Nesse aspecto, tem algumas coisas importantes que eu preciso destacar para você, que é a questão dessa nova geração. Né, que tem uma fome de crescer, que tem uma fome de se desenvolver rapidamente. Só que tem algumas empresas que ainda são gerenciadas com preceitos um pouco mais antigos. Então aqui a gente está falando de uma gestão de pessoas bastante contemporânea, bastante inovadora, que busca, né, o respeito pelo capital intelectual. Só que empresas que ainda têm preceitos um pouco assim mais antigos da área de gestão, elas demoram um pouco mais. Elas acreditam que pessoas com mais tempo de casa, né, que têm mais possibilidade de trazer ganhos. E pessoas muito jovens na organização têm que esperar um pouco. E isso, né, acaba confrontando, né, acaba dando um choque com uma geração com bastante fome de se desenvolver. Mas a gente vai ter a oportunidade de destacar um pouco mais a respeito disso, e até nesse sentido que eu trouxe esse aspecto para destacar, para conversar com você agora, que é a questão da diversidade. Vamos analisar o que eu trouxe para você agora? Então, práticas de gestão da diversidade em organizações brasileiras. Importante a gente trazer isso para entender que os gestores no Brasil estão entendendo e percebendo que houve mudanças, que é preciso olhar para o talento, que é preciso que eu pegue as pessoas, mesmo com pouco tempo de casa, e eu investa nelas. Então, é importante. Então, esses novos modelos de gestão têm privilegiado características pessoais dos indivíduos, como personalidade, que a gente está falando aqui das gerações, aspirações, vocações, interesses, os quais podem ser traduzidos para as organizações que praticam a diversidade como benefício, como reconhecimento social e econômico, além de serem éticas e praticarem responsabilidade social e dentro, né, de outros benefícios. Então são empresas que trazem, que oferecem benefícios, que percebem que a diversidade é importante, que para eu tocar uma boa música eu preciso de bons músicos que toquem bons instrumentos e que todos eles toquem juntos. Não adianta de nada eu pegar um ótimo violinista, um ótimo saxofonista, um ótimo baterista e não conseguir fazer eles tocarem juntos, gente. Tem que tocar junto.
Então, é aí que entra a gestão de pessoas, em fazer com que essas diferentes competências trabalhem em função da organização. Então, a gente não tem que ter medo do diferente. E isso é muito legal na gestão de pessoas agora, que ela incentiva esse diferente, ela incentiva a percepção de que você é diferente de mim, que é diferente dela, né, que está aqui conosco. Então, cada um é diferente, então você precisa perceber isso. Então, vamos mais alguns aspectos importantes aqui. Então, quais são os benefícios? Maior probabilidade de obter soluções originais, criativas e inovadoras, tanto técnicas como administrativamente. Então, pessoas diferentes trazem visões diferentes e isso só faz a gente crescer. Alguém que tenta a mesma opinião que a gente é sem graça. A gente precisa de alguém que discorde, mas com argumentos. Não é discordar por discordar, não, gente. Tem que discordar baseado em fatos. Tem que querer, não pode ser o conflito pelo conflito, tem que ser o conflito funcional, que ele quer melhorar. Criação de uma imagem e postura ética ao se declarar e lutar contra o preconceito e discriminação interna ou externa. Vamos gostar da diferença, vamos respeitar a diferença, vamos entender que a diferença é parte do contexto. Maior probabilidade de obter fidelidade e lealdade dos funcionários. E uma maior probabilidade de que os funcionários estarem dispostos a se empenhar pela organização. Quando a gente trabalha com gestão de pessoas, a gente já parte do pressuposto de que somos diferentes. Cada um de nós é único. Biológica, emocional, intelectual, nosso modelo mental, né? Existem padrões, mas nós somos indivíduos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Então a gente já parte da diversidade. Então a gente tem que transpor barreiras e entender que a competência está dentro de cada um. E a competência não é determinada pelo gênero, pela idade, pelo grau de instrução. A competência ela é determinada pelo que a pessoa experimenta, pelas experiências. Você pode pegar pessoas muito competentes com muito pouco grau de instrução. Você pode pegar pessoas muito instruídas com quase nenhuma competência desenvolvida. Então, você tem que aprender a olhar as pessoas com um olhar do que elas têm a oferecer para a organização, transpondo idade, gênero, né, cor, raça, credo. Não, nós vamos olhar as pessoas pelo que elas têm para oferecer para a organização, pelas suas competências, pelos seus talentos, pelo seu capital intelectual. Então, isso que é interessante quando a gente fala de diversidade na organização. A concepção de uma gestão que volta os olhos para o que a pessoa tem para oferecer para a empresa, pelo que você vai trazer para essa empresa crescer. E não por um modelo, por um estereótipo, por algo que alguém acredita que é certo. Não, a diversidade é que faz a beleza da organização. Então, temos que investir na diversidade de áreas do conhecimento, de diferentes crenças, diferentes idades. Né? A competência não tem a ver com idade, a competência tem a ver com experiência. Então, eu sempre digo para os meus alunos, professor, como é que eu me desenvolvo? Experimente. Ai, professora, como experimentar? Faça diferente, tente diferente. Eu tenho um amigo que diz assim, eu não gosto de tal comida porque... Você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Experimenta, para ter certeza que você não gosta. A experiência traz desenvolvimento. Então, quanto mais experiências você tiver, mais você vai se desenvolver. Então, essa é a ideia da diversidade, trazermos diferentes competências. Por isso que eu falo para vocês, já comentei várias vezes ao longo desse encontro. Pense na gestão de pessoas como um maestro de uma banda com pessoas muito diferentes, com competências muito diferentes, e nós precisamos fazer essa diversidade tocar uma boa música. Entendido? Certinho? A gente tem um momento de perguntas aqui, né? Então eu peço um minutinho para você, 1 minuto para eu ir dar uma olhada no que vocês mandaram pra gente e eu já retorno. Me dá um segundo? Quero agradecer você que está aí ligado com a gente, participando. Gente, depois a gente tem aula de atividade. Sei que você tem prova, mas você pode me mandar pergunta, mandar pela sala do tutor, participar do fórum. Eu tive aqui uma participação falando do chave, né, dos valores e envolvimento. Então, gente, o chá. Tudo que vem depois, ela só veio para acrescentar. Então, a gente tem que, sim, né, o mais importante é os conhecimentos, habilidades e atitudes. Hoje, na área de coaching, a área de coaching diz que para você ter sucesso na sua carreira, você tem que ter esses 3 aspectos, principalmente com ênfase nas atitudes. Nunca antes se falou tanto em comportamento das pessoas nas organizações.
é aquela frase feita, a gente contrata pela competência técnica e demite pela falta de competência comportamental, então tem que ficar muito ligado nas atitudes. Buscar talentos fora da organização é mais fácil ou mais difícil do que incentivar talentos internos. Nós vamos falar muito sobre isso na nossa unidade 2. Você já iniciou a sua leitura da unidade 2 e você já viu. Vamos falar muito sobre recrutamento e seleção e como atrair esses talentos para dentro da organização. O senhor Rui quer trazer bastante talentos para dentro da organização dele. E você e eu vamos ajudar ele a fazer isso. Então, quero, já me despedindo de você, desejando você muito sucesso, bons estudos, continue lendo o nosso material e a gente se encontra novamente na nossa próxima unidade. Então, eu me despeço convidando você para assistir os nossos Caminhos da Aprendizagem. Até mais! Olá! Agora que você completou a unidade 1, já está se sentindo mais afinado? E você mais afinada com gestão de pessoas? Sim? Que ótimo! Nessa unidade a gente pôde conhecer as estratégias que as organizações aplicam para valorizar a sua equipe. Também falamos sobre capital intelectual, talentos, cultura organizacional, clima organizacional. Você viu ainda como é importante utilizar estratégias de valorização na área de gestão de pessoas e a compreender a influência da globalização nas organizações. Aprendeu a enxergar as oportunidades nas crises e a identificar como as organizações valorizam os diferenciais de seus colaboradores para obter sucesso. Além disso, tivemos a oportunidade de colocar em prática o que vimos nas 4 situações problema da unidade. Nas SPs, nós pensamos, junto com o Sr. Rui da Empório Urbano, em como estruturar a área da gestão de pessoas da sua empresa familiar. Vamos recapitular? Na primeira, ajudamos o Sr. Rui a reconhecer a importância de cuidar de seus colaboradores para atingir os objetivos da sua empresa. Já na SP2, pensamos, junto com o gestor, a compreender os processos de mudanças provocados pela globalização e o impacto desta sobre a gestão de seu pessoal. Na SP3, ajudamos o Sr. Rui a reconhecer os talentos e o capital intelectual presentes na sua equipe, bem como a administrá-los. E, finalmente, na SP4, o Sr. Rui pôde entender a importância de instruir seus colaboradores a vivenciarem a cultura organizacional da empresa para obter um clima favorável, com atitudes positivas e o comprometimento de todos. Porque se todos estiverem bem alinhados, tudo flui harmoniosamente. Porque, caso contrário, se cada um resolver fazer as coisas só do seu jeito, e ainda mais com má vontade, a coisa toda desafina. Aí não dá, né? Agora a batuta é sua. Aproveite para aprofundar os seus estudos fazendo uma reflexão sobre a seguinte situação. Os colaboradores de uma determinada empresa de serviços têm formas bem diferentes de pensar e agir. Esse descompasso acaba afetando o clima organizacional e gerando conflitos. Nesse caso, qual a orientação que você daria a essa empresa para resolver a desarmonia na equipe? Pense qual seria a melhor solução e discuta a resposta com os seus colegas. E como sugestão para complementar seus estudos, assista às entrevistas e palestras no canal da Unidade Central de Recursos Humanos no YouTube. Lembre-se sempre de consultar seu livro didático e de responder aos questionários das pré- e pós-aulas. Reservar um tempo de dedicação aos seus estudos vale muito a pena na sua formação. É como tocar um instrumento. Para sair música, é preciso horas e horas de estudo.